No vídeo de hoje eu trago um robô para você, meu amigo, que quer operar junto com os players institucionais. E por que eu falo isso? Porque esse robô vai operar em zonas de variação de preço, onde os big players costumam atuar. E se tem big player defendendo uma região de preço, então a gente quer estar junto com eles. Fala, meus amigos do canal No Risk No Gain, sejam todos muito bem-vindos. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jean. E cara, se você curtiu a ideia do vídeo, acha que esse robozinho que opera variação junto com os big players pode te ajudar aí a virar a sua chavinha no day trade, cara, já lembra aí de agredir o dedo dando um like, como sempre. E se inscreve no canal, meus amigos. Só nesse canal, cara, eu já tenho mais de 70 vídeos te ensinando a criar robôs do zero. Então, se você quer começar a colocar as suas ideias em prática e criar trabalhadores para você, o meu canal é o seu lugar. Galerinha, já falei demais, bora aqui pra tela, vamos ver como é que vai funcionar esse robozinho que opera junto com os big players. Simbora! Pessoal, se tem uma coisa aí que os big players gostam de fazer, é defender regiões percentuais de preço. Aqui na minha tela vocês podem ver um indicador que eu criei e que eu vou mostrar para vocês também no passo a passo como vocês vão fazer para criar esse indicador que mede a variação percentual. Então eu calibrei ele aqui com apenas um nível, tá? E uma distância aqui, ó, de 0,8%. É uma região de preço onde costuma haver bastante briga e normalmente quando chega próximo dessa região ou nessa região, o preço costuma parar, tá? E se você der um duplo clique em cima do indicador, ó, ele vai te dar essas opções aqui, ó, de parâmetros, a quantidade de níveis e o percentual. Vamos supor, pessoal, que você queira aqui 3 níveis, tá? Com um percentual de meio, tá? Dá um aplicar, dá um ok. Ele já tá recalculando aí, ó, já plotou pra gente 3 níveis, ó, 0,5%, 1% e 1,5%, tá? Para cima e para baixo, obviamente, em relação à abertura do dia, tá? Jean, quero ser mais agressivo, como é que eu faço? Dá um duplo clique aqui, ó, vem aqui em parâmetros, você pode pôr, sei lá, 15 níveis com um percentual de 0,2, olha só, dá um aplicar, dá um ok. O robô ele já calcula pra gente o novo indicador, tá? E aí, pessoal, como é que vai funcionar o robô em questão? A ideia aqui, pessoal, não é ficar defendendo essas regiões curtinhas, e sim a gente capturar algumas regiões mais fortes de preço, tá bom? Mas caso você queira ligar o robozinho aí e vir com sangue nos olhos, né? Você também consegue fazer múltiplos trades nesses níveis, tá? Então, basicamente, pessoal, o nosso robô, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai vender na linha de cima, tá? E comprar na linha de baixo. Então, ele automaticamente vai detectar em qual nível ele se encontra. Se ele estiver aqui no nível principal, ele vai vender em cima e comprar embaixo. Se ele estiver nesse nível, ele vai vender aqui, ó. Vai vender aqui e vai comprar aqui. Se ele estiver nesse nível, ele vai vender aqui e comprar aqui, e assim por diante. Se ele passar aqui para cima, ó, chegar aqui nesse nível, ele vai vender aqui e comprar aqui. Então ele sempre vende em cima e compra embaixo. Ficou bem interessante, cara, esse robô, assim como o indicador, porque você pode calibrar ele do jeito que você quer. Vamos supor que você queira atuar só no 1% do dia, então você vai parametrizar aqui, por exemplo, 1, coloca aqui apenas um nível, ó, dá um aplicar, dá um ok, pronto, ó. O robô ele vai lançar uma ordem aqui em cima, ó, de venda, tá? E uma ordem de compra aqui embaixo. Então agora a gente está trabalhando um nível macro, sabe? Um nível bem maior. Então ficou bastante interessante, cara. E eu vou falar a real para vocês. O robô de hoje, tá? A técnica que eu vou utilizar aqui para criar esse robô é a mais complexa que eu já trouxe aqui para vocês até hoje no meu canal. Então assim, pessoal, o traçado dessas linhas, ela não foi feito um a um. A gente utiliza aqui uma função chamada for e dentro dessa função a gente parametriza o ponto de início e o ponto de fim que a gente quer que ele fique recalculando, é como se fosse um loop. E aí ele produz pra gente já automaticamente essas linhas, sem que a gente tenha que ficar plotando linha a linha ou calculando cada linha por vez, tá? No passado eu até trouxe aqui para vocês o robô de VWAP Bands, aonde a gente fez na unha, né? Uma linha de cada vez, tá? E utilizando essa técnica aqui, facilitaria muito a construção daquele robô, até daria para converter aquele robô depois, para fazer dessa forma, que fica muito mais eficiente, é uma forma muito mais inteligente de construir um robô desse tipo, tá? Daria pra gente fazer isso aí no futuro, tá bom? Então eu quero começar aqui com vocês hoje, mostrando primeiro a construção do indicador, obviamente, porque a gente vai ter que criar ele aqui do zero, e depois a construção do nosso robô, beleza? E nota como funcionou muito bem hoje, né? A região do 1%, olha a defesa que entrou lá no 1% hoje, né? Então isso aqui é muito interessante para quem gosta de ficar comprando aí em regiões percentuais ou vendendo, né? Quando o preço toca lá. Beleza, turminha? Então é o seguinte, vou abrir aqui o meu editor de estratégias, então vou vir aqui em estratégias, editor de estratégias, e vamos começar a desvendar o bichinho aí do zero, tá? Lembrando que esse conteúdo ele já é avançado, tá bom, pessoal? Ele não é um conteúdo iniciante, tá? Ele é um conteúdo avançado, então preste bastante atenção. O conteúdo hoje aqui tá realmente com muito valor agregado, tá bom? Muito valor agregado mesmo, não é coisa aí que você encontra em qualquer lugar no YouTube, beleza? Pessoal, primeiramente, ó,
A grosso modo, a gente precisa calcular o quê? O percentual, né? Então, vou pegar aqui o valor de abertura dos preços, tá bom? E vou deslocar ele uma quantidade percentual acima ou abaixo do preço de abertura. A referência poderia ser fechamento do dia anterior, poderia ser a referência que você quisesse, tá bom? Eu vou utilizar como base de exemplo nesse código a abertura do dia, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer, pessoal? Primeiramente, eu vou precisar aqui, ó, declarar uma variável. E essa variável, pessoal, eu vou dar o nome dela de Price Guide. Vou chamar assim, ó, Price Guide positivo, que vai ser as linhas de cima, tá bom? E Price Guide negativo, que vai ser as linhas abaixo do preço de abertura. Declarar ambas como float, beleza? Então eu vou apagar esse indicador aqui, porque a gente vai construir ele do zero, tá? Não vou precisar dele no momento. Uma vez, pessoal, que eu declarei as minhas variáveis, eu preciso começar a fazer a atribuição, certo? Então aqui, pessoal, PGN, cara, vai receber OpenD, que é a abertura do dia atual, tá? Por que dia atual? Porque eu vou colocar zero aqui, ó, entre o parênteses, tá? E eu vou somar. Vou somar quem? O percentual. Então como é que eu faço para somar o percentual de algo, tá? Eu pego ele mesmo, tá? Então seria o próprio OpenD 0, vezes, pessoal, um percentual que a gente vai colocar aqui, ó, numa input, tá? Então dou um Ctrl C aqui, ó, venho aqui na input, a minha área de inputs, ó, coloco aqui input, e aqui eu declaro o percentual em que eu vou fazer a multiplicação do nosso primeiro nível, tá? Então vou colocar aqui o percentual, por enquanto, de 1%, tá bom? 1.00. E aí, pessoal, como é percentual, eu preciso, então, dividir por 100, tá? Então aqui, dividido por 100, ponto e vírgula, ó. Eu vou colocar isso aqui entre parênteses, tá bom? Então o que eu tô fazendo? Tô pegando aqui OpenD, vamos supor, ó, fazer uma quantia rápida aqui, ó. OpenD, tá? A abertura do dia seja no 127 mil. Então o que ele tá fazendo, ó? Ele tá pegando os 127 mil, tá? 127 mil vezes o percentual, tá? Que é 1 dividido por 100, tá? Dividido por 100. 1.270 mais 127 mil. Pegar 127 mil e somar 1%, ele tem que bater lá, ó, no 128.270. Essa é a conta, pessoal, que a gente faz aí para calcular o percentual, tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pro meu caso aqui seria o PGP, tá? Porque eu tô somando, então seria meu Price Guide positivo, tá? Dou um Ctrl C aqui, Ctrl V, e aqui, ó, vou colocar PGN, e agora, ao invés de somar, eu vou diminuir, beleza? Vamos fazer um teste aqui, ó, rápido. Então eu coloco assim, ó, plot, abre e fecha parênteses, PGP, ponto vírgula, ó, Ctrl C, Ctrl V, PGN. Lembrando que isso aqui é só o comecinho, tá, pessoal? A gente está começando a criação do nosso indicador, então a gente tem que ir no passo a passo. Primeiro passo, pessoal, é a gente saber se a nossa fórmula matemática está correta, tá bom? De nada adianta eu dar o segundo passo se eu não sei se isso aqui está certo ou não. Então, para a gente testar, vou mandar plotar, tá bom? Aqui, plot 2. Vou salvar esse cara aqui, ó. Salvar ele como Price Guide Underline YouTube, tá bom? É com esse nome, com esse exato nome, que ele vai estar lá dentro do pack de robôs. Então, para você que já tem o pack de robôs, assim que você acabar de ver esse vídeo, entra lá na sua área de membros e baixe esse robozinho, tá bom? Para você usar, para você testar aí na sua máquina. O que é o pack de robôs, pessoal? Pack de robôs é o compilado com todos os robôs que eu já trouxe aqui no meu canal do YouTube. Todos eles com código aberto do jeito que está aqui. Então, são apenas os robôs que eu ensino a programação, tá bom? Cache Bands não faz parte, tá? Gradiente Linear também não faz parte, porque são robôs código fechado que são vendidos separados, beleza? Para você saber mais sobre o pack de robôs, dá uma olhadinha aqui no link da descrição. Então, beleza. Salvei o cara. Vou clicar com o botão direito, inserir indicador. Ó, Price Guide, underline YouTube, já tá aqui. Inserir. Ok. Vou mandar plotar também a nossa referência, tá? Fazer assim, ó, plot 3, abre e fecha parênteses, tá? Ó, OpenD, abre e fecha parênteses, 0, ponto vírgula. Por quê? Para eu saber se ele tá calculando esse 1% aqui certo, tá bom? Então, ó, ela já plotou pra gente o preço de abertura do dia. Vamos somar aqui, ó. Arrasta o mouse, ó, até lá em cima, ó, 1%, e aqui para baixo, ó, menos 1%. Então tá batendo certinho, ou seja, nosso cálculo matemático está correto. Se eu quisesse fazer isso aqui múltiplos níveis, era só eu multiplicar aqui, né? Pegar aqui o PGP, chamar tipo PGP1, PGP2, PGP3 e ir multiplicando aqui por 1, por 2, por 3 aqui nesse lugar. Mas não é isso que a gente vai fazer. A gente quer fazer isso aqui automático, a gente quer automatizar o negócio, tá? Então vamos pensar um pouquinho aqui como é que a gente poderia fazer. Existe uma função, tá? Em toda a linguagem de programação existe essa função, que é um for. O for, pessoal, nada mais é do que um loop, tá bom? Então ele vai fazer incrementos e a cada novo incremento ele vai multiplicar pra gente e já vai somar pra gente o novo percentual, tá? Para isso, turma, eu preciso também utilizar de um array. Então, olha só quanta coisa nova que a gente está aprendendo aqui hoje. Primeiro, a função for. Segundo, um array. O que é um array, pessoal? Array nada mais é, imagina assim, ó, que uma caixinha. Imagina uma caixinha, tá? E dentro dessa caixinha, pessoal, ela é dividida.
Tem várias divisões, ó. Várias divisões, tá? E cada divisão dessa, ele tem um código, tem um número. Então, essa primeira posição aqui, ela é o número 1, ó. Número 1 da caixinha, o número 2 da caixinha, o número 3 da caixinha. Então, o que a gente vai criar aqui? Até aqui seria o 3, 4, 5, 6, 7, tá? Vou criar uma caixinha aqui com 50 posições, tá bom? Então, ao invés de eu declarar essas duas variáveis aqui como float, o que eu vou fazer, cara? Eu vou declarar que essa variável aqui, ela é uma caixinha com 50 posições dentro, tá? Então, eu faço assim, ó. PGP, dois pontos, array, abre e fecha conchete, 1, ponto, 50, tá? Ó, float. Então, eu tô falando aqui pro nosso código que a minha variável PGP, ela é uma caixinha que tem 50 posições. E ele vai armazenar valores do tipo float, tá? Que são números que podem conter casas após a vírgula, beleza? Faça a mesma coisa aqui, turminha, pro meu PGN, tá? Vou dar um Ctrl C aqui para facilitar, ó. Ctrl V, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei duas caixinhas. Uma caixinha que vai armazenar os valores dos meus percentuais positivos e outra caixinha que vai armazenar os valores dos meus percentuais negativos, tá bom? E agora que a gente criou essa caixinha, a gente precisa preencher essa caixinha, cada posição dessa caixinha, com um valor e depois mandar plotar cada posição dessa para que a gente tenha o nosso efeito aqui, ó, do indicador, beleza? E para preencher essa caixinha, pessoal, o que eu vou usar, cara? Eu vou usar a função for, tá? Que é um loop que vai fazer esse preenchimento para a gente de forma automática. Então, pessoal, eu vou criar aqui, ó, mais duas variáveis, tá? Vou chamar uma variável aqui de IP, que vai ser as minhas iterações positivas, e IN, que vai ser as minhas iterações negativas. Vou declarar ele como inteiro, tá bom? Declarar essas duas variáveis como inteiro. E eu vou falar para ele o seguinte, ó. For, o que é for na tradução para português? For é para, tá? Então, para IP começando em 1, to, que seria até. Até quanto? Se eu quero 50 níveis, eu poderia pôr 50 aqui, né? 50, então do, que é faça, tá? Aí eu coloco assim, ó, início. Opa, esse auto-preenchimento do Profit aqui tem hora que não faz o que a gente quer, né? Então, do, ó, início e fim. Legal. Mas e se eu quiser deixar esses níveis aqui parametrizáveis, tá? Eu não quero que ele faça todas as vezes 50 iterações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse valor parametrizável. Então, aqui na minha área de inputs, já tá até aqui, né, ó. Eu venho aqui, ó, e faço o seguinte, coloco aqui, ó, níveis, abre e fecha parênteses. Coloco aqui e vou por 10 só, não vou por 50, vou por 10, tá? Para começar. Aí eu pego essa minha input, então Ctrl C, ó, e jogo aqui no lugar do 50. Então agora ele vai fazer assim, ó, começando em 1, ele vai fazer isso aqui 10 vezes, porque o meu níveis, ó, tá valendo 10, tá bom? Beleza. Agora, a minha variável PGP, eu não falei para vocês que cada posição dessa, ela tem um número? Então, na primeira posição aqui, ó, da minha variável PGP, eu quero, se esse cara começa em 1, ó, o meu IP igual a 1, quando no primeiro ciclo, o IP vale 1, certo? Então, o meu PGP, que é esse cara aqui, na primeira posição, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor do OpenD, que é a abertura do dia atual, vai somar o meu próprio OpenD vezes o percentual, tá? Só que aqui, turma, a gente tem só o primeiro nível, mas e o segundo nível, como é que é? É o próprio percentual vezes 2, né? Porém, como ele já vai fazer isso aqui automático pra gente, ó, só coloca aqui, ó, vezes IP. Então, no primeiro ciclo que ele entrar aqui, ele vai pegar o meu percentual e multiplicar por IP. A primeira vez que ele entrar, então ele vai preencher o meu PGP no número 1, tá? Número 1 aqui da minha caixinha, vai fazer essa soma e vai multiplicar o meu percentual, que era 1, vezes 1. Então, ele vai traçar o primeiro nível, que é esse aqui. A segunda vez que ele entrar aqui, agora ele vale 2. Então, meu PGP na posição 2 vai receber todo esse valor e o meu percentual vai receber uma multiplicação também de 2. Então, se antes era 1, agora ele vai valer 2%. E assim por diante, até ele completar os 10 níveis. Então, ele fica fazendo isso aqui, ó, até o meu IP, que era 1, virar 10. Então, ele vai fazer 10 incrementos aqui dentro, tá bom? Uma vez que eu fiz aqui meu PGP, que é o meu Price Guide positivo, eu tenho que fazer também, turma, pro meu Price Guide negativo, tá? Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, só para facilitar. Tá bom? Cara, está curtindo o vídeo aí, lembra de deixar o like. Tô entregando muito conteúdo aqui para vocês. Vocês vão ver, cara, que o negócio aqui vai, depois de pronto, vai ser que nem um passe de mágica. Ele vai fazer tudo automático mesmo, tá? Isso aqui seria uma automação da automação que a gente está criando aqui, tá bom? Não é uma automação básica que nem a gente vem criando aí nos outros vídeos, tá bom? Isso aqui, cara, é o suprassumo da automação. Então, cara, se tá curtindo aí, deixa o like que você vai ver. A hora que esse camarada estiver pronto, como ele vai ficar eficiente e como vai ficar muito top aí para você colocar para rodar, beleza? A minha variável aqui de incremento, pessoal, era IP, certo? Agora eu vou trocar aqui, ó, para IN, porque são os incrementos negativos, tá bom? E eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou dar um Ctrl X e vou jogar aqui dentro. Então, nota que a gente fez um pedacinho. Primeiro a gente testou se a fórmula funcionava, agora a gente está criando o nosso laço for e depois a gente vai fazer as plotagens, tá bom? Também tudo de forma automática.
A gente vai utilizar aqui uma função plotn, aonde a gente não vai precisar ficar colocando, ó, plot 1, plot 2, plot 3. Imagina, como é que a gente faria isso, né? Todas essas plotagens desses números. Ficaria muito complicado. Então a gente vai fazer aqui utilizando um for, tá bom? Que ele já vai automatizar todo o processo aí pra gente, beleza? Então, a primeira vez, ó, o que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar o meu IN aqui dentro, certo? Meu PGN, que é o meu Price Guide negativo. A primeira vez que ele receber aqui, ele vai valer 1. Então ele vai colocar no primeiro espaço da caixinha o valor, tá bom? E aqui, ó, ele vai multiplicar, ó, também por IN, beleza? Vezes IN. Beleza, como é que eu faço, cara, para saber se isso aqui tá certo ou não? Vamos fazer só a plotagem da primeira posição? Então agora ele é um array, então eu tenho que falar para ele qual que é a posição que eu quero plotar. Vou mandar plotar o meu PGP na primeira posição, meu PGN também na primeira posição, tá bom? Vamos salvar, vamos ver se funciona. Olha lá, ó, plotou, certo? Vamos ver se ele armazenou certo o valor da segunda posição, no lugar 2. Quanto que tem que ser no lugar 2? Tem que ser 2%, né? Que é o percentual vezes IP. No segundo ciclo ele vale 2. Então ele tem que jogar essa linha aqui, ó, para 2%. Vamos salvar. Show de bola. Olha lá, ó. Agora, ó, tá lá, ó, com 2%. Ó, o errinho de mouse aqui, ó, 2%, tá? Então tá certinho. A nossa fórmula, o nosso loop que a gente criou está correto. Beleza. Agora imagina que você quisesse plotar o PGP na posição 1, na 2, na 3, na 4, na 50. Você teria que repetir isso aqui, cara, um monte de vezes, certo? Mas a gente vai criar também um loop for, tá? Para que ele faça pra gente tudo isso de forma 100% automática e a gente não tem que ficar repetindo aqui 100 vezes, né? 50 vezes para cima e 50 vezes para baixo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, cara. Vamos fazer assim, ó, for. E aí, do mesmo jeito que a gente criou aqui uma variável para fazer os incrementos, a gente vai criar aqui também uma variável chamada de iplot, tá bom? Iplot porque vai ser uma variável de plotagem. To o quê? Até quantos, né? Até níveis. Então coloca aqui níveis. Do faça, mas o meu iplot aqui começando em quanto? Ó? Começando em 1, tá bom? O meu iplot começando em 1, eu coloco aqui início e fim. Beleza, por que o plot aqui tá dando erro? Porque ele não tá declarado, então é só vir aqui, ó, e declarar ele como inteiro, tá bom? Já assumiu o errinho ali. Legal. Existe uma função aqui, pessoal, além das funções de plotagem normal, plot 1, plot 2, plot 3, existe uma função chamada plotn, tá? Plotn. Anota aí, plotn. Aqui dentro do plotn, pessoal, a gente preenche dois valores. O primeiro campo é o campo do número do plot, tá? Então, qual que vai ser o número do plot? O número do plot ele vai se dar automaticamente pelo meu iplot, tá bom? Então, eu dou um Ctrl C aqui, ó, Ctrl V. E o segundo campo que a gente quer plotar, quem que é? Não é a nossa variável PGP? É a nossa variável PGP, tá? Mas o PGP, cara, lembra que ela tem trocentas posições, né? Eu criei aqui um array de 50, tô usando por enquanto 10, mas eu posso querer usar até 50. Agora, qual que é o número do PGP na caixinha, né? Qual que é a posição dele que eu quero plotar no primeiro plot? Eu quero plotar na posição 1, ó. Então, vai ser o meu próprio iplot aqui dentro, tá? Então, no plot 1, eu quero fazer a plotagem do meu PGP na posição 1, que é o valor que ele já armazenou lá atrás, que era 1%. Tá bom? Porque 1% porque tá no percentual de 1. Se eu trocar o percentual, obviamente isso aqui muda, tá bom? E aí, turminha, eu preciso também fazer a plotagem, que seria o meu plotn, tá? Do meu iplot, pgn, abre e fecha colchetes, e plot. Só que agora, olha só, o que vai acontecer aqui? Se eu mandar plotar isso aqui, pessoal, eu vou primeiro isolar isso, tá? Vou primeiro isolar essa função de baixo e vou mandar salvar isso aqui. Vamos ver o que ele vai fazer aí pra gente. Olha lá, quantos plots que ele fez aqui, ó? Não tá 10 níveis? Olha a mágica acontecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele já fez a plotagem pra gente aqui de 10 níveis, utilizando um laço for. Automaticamente sim, eu tenho que ficar repetindo 10 plots. Cara, isso aqui é fantástico, cara. Deixa o like aí se você tá curtindo. Esse vídeo aqui, turminha, merece o seu like, beleza? Vamos lá, vamos socar o dedo no like aí, não custa nada, não vai gastar a pontinha do dedo não, beleza? Então, olha só, olha o macete aqui, ó. Se eu mandar plotar novamente o meu PGN, esses plots eles vão se sobrepor, certo? Porque ele tá mandando plotar na mesma posição, seria o plot n na posição 1 para plotar dois valores. E eu não posso fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar os primeiros 50 plots para esse cara, tá bom? E eu vou somar aqui, ó, 51. Por que 51? Porque os primeiros 50 vai ficar pro anterior e os últimos 50 vai ficar para esse cara. Na verdade, aqui poderia ser 50, nem 51, tá? Poderia ser 50, porque ele vai de 0 até 99, são 100 posições, no máximo que o nosso plot aqui suporta. Então, o que eu vou fazer? Vamos salvar esse cara e vamos ver agora ele plotar, ó, possui erros. Deixa eu ver aqui, faltou um ponto e vírgula. Pronto, salvar. Ele tem que fazer a plotagem aqui, turma, para baixo e para cima, tá? Olha lá, ó, plotou para baixo e para cima.
Então, para não haver uma sobreposição de plots, eu preciso fazer isso aqui, tá? Para ele fazer desse cara aqui até o 50 e esse aqui ele vai começar já no 50 para frente. Beleza? Beleza. O que a gente pode fazer agora para deixar essa plotagem, turma, mais bonita? A gente pode tirar esse risco que fica aparecendo aqui, né? Como é que eu faço isso, ó? Mais um macete aí para vocês, ó. Eu faço isso aqui, ó. C, date, for igual a date anterior. Então, aí eu coloco aqui início, ó, tá? Desloco esse cara aqui também para ficar tudo alinhadinho. Então, toma bastante cuidado aí com a indentação, tá? Do código, beleza? E coloco o fim aqui, ó, desse cara aqui. O que vai acontecer quando eu salvar? Vai acontecer que essa linha aqui, ó, ele vai sumir, ó. Ele vai ficar plotando só as linhas horizontais, ó. Vou salvar. Beleza. Por que não ficou tudo, né? Porque o meu plot 3 estava fora, ó. Então eu coloco ele aqui para dentro, tá? E apago ele aqui, ó. Pronto. Agora eu salvo de novo. Olha lá. Show de bola, né? Olha as nossas linhas. Olha o nosso indicador aqui, ó. Vou dar um duplo clique, ó. Quando eu vim aqui em parâmetros, vou pôr aqui só 5 níveis, tá? 5 níveis, aplicar. Olha lá, mudou para 5. Vamos trocar o percentual, turma. Vamos pôr aqui o percentual de 0,20, 5 níveis, aplicar. Show de bola. Agora trocou aqui o nosso percentual para 0,20. Beleza? Olha o que aconteceu aqui, ó. Por que essa linha não entrou? Porque esse cara aqui, ele tá usando o plot 3, né? Ele tá usando o plot 1, 2, 3 até o 5, né? Eu coloquei 5 níveis agora. Então eu vou trocar esse plot aqui de 3 para 99, vou pôr ele no último, tá? Não tem o que fazer. Um dos plots aí, se você utilizar mais de 50 plots, vai dar problema, mas não tem o que fazer, tá bom? Agora sim, ele plotou essa linha. Clico com o botão direito, vamos diferenciar ela. Propriedades, vem aqui na linha, ó. Vou colocar ela branca para eu saber que é a abertura, tá bom? Ok, salvar. Já vai trocar a cor da linha aqui também. Legal, turma? Cara, você tá curtindo o vídeo aí? Se você tá achando que esse conteúdo é relevante para você, cara, lembra de deixar o like. E vou te falar, se você é um cara aí que quer se aperfeiçoar na programação de robôs, eu tenho um treinamento só de programação de robôs, pessoal, tá? Dá uma olhadinha aqui no link da descrição. Lá nesse treinamento eu te entrego mais de R$2.000 de bônus. E assim, cara, você tá trabalhando com um cara que tem propriedade para falar de automação. Eu sou engenheiro de automação, certo? Me formei em 2008 em automação, tenho mais 3 pós-graduações aí também na área de engenharia. Então, assim, não saí do nada, não sou um maluco aqui que vem falar de programação para vocês, tá? Eu tenho toda uma carga que eu carrego aí comigo desde os meus anos aí que eu trabalhei em indústria, trabalhando só com automação e elétrica. Só transferi os meus conhecimentos, que antes era de indústria, aqui para o mercado financeiro, tá bom? Tô aqui nesse mercado, pessoal, desde 2011, tá bom? Sempre fui apaixonado pelo mercado e para quem conhece um pouco da minha história, tem vídeo aí já contando no canal. Eu larguei do meu emprego em 2019 para focar somente aqui na bolsa e acabei me encontrando aqui também nessa área de automação, que é uma área que eu gosto bastante. Consegui unir o melhor dos dois mundos, que é a automação de estratégias, tá? E o mercado financeiro. Dá uma olhadinha aqui no link da descrição para saber mais sobre o treinamento, fechado? Então, vamos lá, pessoal. O pessoal aqui do YouTube, cara, fala que a minha didática, assim, é fantástica, tá? Eu já fiz alguns treinamentos aí e eu vou te jogar real. O cara não consegue explicar isso aqui de uma forma que você que é leigo consiga entender, tá? E eu tento aqui, cara, passar o máximo possível no detalhe para que você consiga entender algo que não é simples, tá? Que é complexo, de uma forma que, assim, com pouco conhecimento você já consegue entender o que eu tô falando aqui para você, tá bom? Então esse é um diferencial. Se você pegar aí outros canais do YouTube, às vezes os caras falam de um jeito, tem pessoas aqui muito boas no YouTube também, mas que não sabem ensinar, tá bom? Não sabem ensinar pro cara que, assim, não é da área, pro cara que não sabe nada. Fica difícil para quem quer aprender, conseguir entender o que os camaradas estão falando, tá? O meu diferencial é esse, tá? Ensinar quem realmente não sabe absolutamente nada, tá bom? Bom, pessoal, criamos aqui o nosso indicador e agora a gente vai dar continuidade no robô, tá? Então o primeiro passo aqui foi desenvolver um indicador. Imagina você fazer isso aqui na unha, tá? Jogar 50 linhas aí para cima, 50 para baixo, fazer um monte de plot, o trabalho que isso não ia dar, tá? Então aqui com pouquíssimas linhas conseguimos já desenvolver um indicador. O que a gente vai fazer agora? A gente vai partir para o robô. Como é que era o robô, pessoal? Era assim, né? Ó. E se ele estiver aqui nesse meio, tá? Ele vai desconsiderar a linha aqui da abertura, ele vai vender aqui e vai comprar aqui. Se ele estiver aqui, ele vai vender aqui e vai comprar aqui, tá bom? Só que assim, como é que ele vai detectar o nível em que ele se encontra de forma 100% automática, sem eu ter que ficar testando nível a nível para poder fazer o envio dessas ordens? Se você pegar o meu vídeo da VWAP Bands, naquela época, tá? Eu fiz o vídeo mostrando a detecção nível a nível. Então, para cada nível desse, eu tinha que criar um laço condicional C para poder saber aonde é que estava o preço, se ele estava aqui, se ele estava aqui, se ele estava aqui, para ele poder mandar a ordem. Nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer essa detecção de forma 100% automática. Então, um método muito mais inteligente de fazer as coisas. Então, a gente vai fazer aqui, primeiro, no método convencional, tá bom? A gente vai criar lógica aqui no método convencional, como se fosse fazer uma detecção normal. E depois a gente vai fazer a detecção automática. E por que a gente não parte direto para automática? Porque, como eu sempre falo,
você tem que fazer uma coisa por vez, tá bom? Faz um pedacinho, testa, depois você passa para o próximo passo, tá bom? Nunca faça o passo seguinte sem saber se o que você fez anteriormente está correto. Então, olha que a gente começou fazendo isso aqui, ó, da forma simples, depois a gente automatizou. Fizemos a plotagem simples, depois a gente automatizou. E agora a gente vai fazer também o envio de ordens de forma simples e depois a gente vai automatizar o envio das ordens, tá bom? Então, uma das maneiras que eu gosto muito de detectar níveis, né? Eu gosto de olhar o seguinte: se eu tenho um Kendo aqui, imagina que eu tenho fosse um doji, eu gosto de observar se a minha máxima ela é menor que o nível de cima e se minha mínima ela é maior que o nível de baixo, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer aqui, beleza? Primeiramente, eu vou colocar aqui C, abre e fecha parênteses, res, position, igual a false, tá? Então, início e fim. E por que que eu faço isso, pessoal? Por que que eu crio esse laço res position? Para que ele não abra uma posição se ele já estiver dentro de um trade, tá bom? Então ele detecta, tenho posições? Não, se a minha variável que detecta posições for falsa, aí ele vai entrar para poder começar um trade. Se ela for verdadeiro, o compilador nem entra aqui, tá bom? Ele passa reto, beleza? Então vamos lá. Vou criar aqui uma condição seguinte, ó. Se high, que é a minha máxima, for menor do que quem? Ó, high for menor do que o meu PGP, tá? Meu PGP, esse aqui é o meu PGP, ó. Esse cara aqui é o PGP. PGP na posição qual, pessoal? PGP na posição 1, certo? Então esse plot aqui é o plot do meu price guide positivo na posição 1. Então se meu high for menor, tá? E, abre e fecha parênteses, o meu low for maior do que o meu quem que é esse primeiro plot aqui? É o PGN, certo? Que é o meu price guide negativo na posição 1. Se isso for verdadeiro, então eu quero fazer um envio do quê? De uma ordem de venda no nível de cima. Aqui, ó. Quem que é o nível de cima? É o PGP na posição 1. Então eu faço assim, ó. Início. Vou aumentar um pouco o zoom aqui. Vou colocar fim e vou escrever tudo numa linha só, tá bom? Para economizar linha, tá? Então vou escrever assim, ó. Sell, short, limit, abre e fecha parênteses. Onde é que vai ser o envio da minha ordem? No meu PGP na posição 1, tá? E a minha compra vai ser onde, ó? Buy, limit, abre e fecha parênteses, no meu PGN, posição 1, fechado? Ponto e vírgula aqui, legal. Então, isso aqui, ó, é para o nosso nível central, tá? Esse é o único que ele vai ter que detectar de forma, vamos dizer assim, manual. Depois, os outros vai ser de forma automática. Mas a gente vai fazer primeiro de forma manual, para vocês entenderem qual que é o conceito. Então, vamos pegar o nosso doji aqui, ó. Vamos criar um dojizinho aqui, para a gente poder identificar, ficar mais ilustrativo, tá? Então eu quero vender aqui em cima e comprar aqui embaixo. Quem que é esse primeiro nível? Seria o PGN na posição 1, né? A gente está falando dos negativos. E esse aqui é o da posição 2. Então aqui é o 1, tá? E esse aqui é o PGN da posição 2. Então eu vou verificar aqui, ó. Se o meu high for menor do que o meu PGN na posição 1 e, abre e fecha parênteses, low for maior do que o meu PGN na posição 2, tá, ó. Então, início, fim, ponto vírgula. E aqui a gente vai fazer o envio das ordens. Vou copiar isso aqui, ó, só para não ter que escrever tudo de novo. Ctrl C, Ctrl V, e aí aqui eu troco, ó. Vender no PGN posição 1, certo? E comprar no meu PGN posição 2, beleza? Agora, se eu quisesse fazer a detecção aqui embaixo, pessoal, ó, para ele poder fazer o envio da ordem aqui, ó. Olha só, para ele poder fazer o envio da ordem aqui. Como é que teria que ser feito? Vou te dar o exemplo aqui, depois a gente vai partir para o automático, tá? Ó. O high teria que ser menor que o PGN na posição 2. E aqui, ó, na posição 3, né? Vamos puxar aqui pro lado, ó. 2. E esse cara aqui na posição 3. Então, high menor que PGN na posição 2. Low maior que PGN na posição 3. Então, aí ele compraria, ele venderia na 2 e compraria na 3. Então, você nota um padrão? Tá conseguindo notar um padrão? Que ele passou aqui de 1 para 2, de 2 para 3, de 1 para 2, de 2 para 3. Isso aqui já é um padrãozinho. Quando a gente tem algo que ele se repete e ele só simplesmente faz incrementos, a gente pode estar utilizando um laço for para automatizar isso pra gente. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, se eu fosse fazer o outro nível, eu ia copiar aqui onde era 2 ia virar 3, aqui onde era 3 ia virar 4, aqui onde 2 ia virar 3, aqui onde era 3 ia virar 4. E eu poderia fazer isso 50 vezes. Mas eu não quero ficar fazendo isso 50 vezes, quero fazer uma vez só, tá? Então eu vou apagar essa linha aqui e agora a gente vai partir para o nosso laço for, beleza? A gente vai automatizar aqui o envio das ordens da parte negativa, tá? Depois a gente vai fazer o da parte positiva. Então, da mesma forma, eu preciso aqui de um iterador, vou chamar aqui de iTrade, tá bom? iTrade começando em 1 to níveis, tá bom? O níveis é o que vai demandar quantos níveis ele tem que ficar detectando, tá bom? Do início e fim, beleza? Legal, meu iTrade aqui tá dando problema por quê? Porque não está declarado, então é só dar um Ctrl C, vira aqui, ó, declaro ele também como inteiro,
tá bom? Show de bola. Agora vamos lá. Agora que vem vamos dizer assim, a sacada do negócio, tá? Onde é que eu tenho que fazer aqui as minhas substituições? Isso aqui é 1. A primeira vez que o meu e-trade entra aqui dentro, tá? Ele vale 1, não vale? Então vou trocar isso aqui por e-trade, porque ele vale 1 na primeira vez, tá? Na primeira vez ele vale 1, mas aqui o valor tem que ser 2, certo? Então eu dou um Ctrl V, que é o meu próprio e-trade, porque ele vale 1, mas ele tem que ser, o número tem que ser 2. Então eu somo 1, mais 1, que é o meu e-trade, que é 1, mais 1, que dá o número 2 que estava ali. Não mudou nada, tá? Primeira vez. Aqui, turma, também, o e-trade a primeira vez vale 1, tá? E a primeira vez, como o e-trade também vale 1, e aqui o número tem que ser 2, o que eu faço? Ctrl V, mais 1, tá? E apago aqui, ó. Deixa eu maximizar isso aqui para vocês entenderem. Então, o que eu fiz aqui, basicamente, foi substituir os números por isso aqui. Aonde era 1 ficou 1, aonde era 2 ficou 1 mais 1, certo? E, assim, e como ele vai incrementando a cada nível, tá? A cada loop que ele faz dentro do meu for, ele vai incrementando, esses números aqui sempre vão bater, beleza? Então, essa que é a sacada de fazer a detecção automática do envio de ordens. Essa daqui não tem jeito, tem que ser manual porque é uma só. É só ela que é diferente. Mas da parte negativa, todas elas são iguais. E da parte positiva também, todas elas são iguais, tá? Agora que a gente fez a parte negativa, vamos fazer a parte positiva, colocando números e depois a gente troca pelo nosso e-trade. Então, a primeira parte positiva, turma, é aqui, né, ó. Vamos imaginar o dojizinho aqui dentro. Então, eu vou olhar o que, ó. Vamos criar um laço aqui. Se, abre e fecha parênteses, o meu high for menor do que o meu PGP2, porque a gente tá falando aqui, ó, desse cara aqui em cima, certo? Então, aqui, ó, esse é o 1 e esse aqui é o 2. Nós estamos falando da parte positiva, que está acima da linha 0 aqui, ó, da linha referência que é a abertura do dia. Então, esse é 1, esse é o 2, tá? Então, se o meu high for menor do que o meu PGP no nível 2 e o meu low for maior que meu PGP na posição 1, então, high menor do que PGP na posição 2, low maior do que PGP na posição 1, beleza? Então, início, fim, vou escrever tudo na mesma linha, tá? Onde é que eu quero que ele faça o envio? Vou copiar aqui as ordens porque é a mesma coisa. A gente só vai trocar a referência, beleza? Vamos maximizar. Vou puxar pro lado aqui. Então, a gente quer que ele venda na linha de cima. Quem que é a linha de cima? Meu PGP na posição 2. E a linha de baixo é meu PGP na posição 1. Na PGN, troca aqui, ó, PGP na posição 1. Beleza? Da mesma forma que a gente fez na parte negativa, a gente teria que fazer isso aqui 50 vezes para cima, porque a gente quer 50 níveis, né? Mas a gente quer automatizar. Então, como é que eu faço? No meu primeiro nível aqui, ó, meu e-trade era 1? Era 1, né? Então, beleza. Então, eu vou pegar o meu e-trade, ó, que vale 1, coloco aqui, ó, Ctrl V, apago o meu 2 e somo 1, porque aqui tinha que ser 2. Então, o e-trade vale 1 mais 1, 2. Aqui, ó, é 1 mesmo, então e-trade vale 1, beleza. Aqui, onde era 2, é e-trade mais 1. E aqui, ó, é somente e-trade. Legal, turminha. Nosso robozinho, cara, tá pronto, tá? A gente poderia ter testado ali no nível normal, tá bom? Sem utilizar o for e depois ter implementado o for, tá? Mas eu não vi necessidade, porque eu acho que ficou bem claro aqui a explicação de como funcionaria sem o for e depois utilizando o for, tá bom? Então, vamos salvar esse camarada e a gente vai colocar o robozinho agora para rodar. Vou olhar um dia aqui, turma, que foi bom pra gente ver os trades, tá? Então, eu vou pegar aqui, deixa eu trocar esse indicador, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar aqui de 1% não vai dar, tá? É muito grande. Então, eu vou colocar aqui 0,1%, que é bem pequeno, tá bom? Caso você queira vir com sangue nos olhos aí, 0,1% é para você. Vou salvar, vou deixar 10 níveis. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que vai ficar o gráfico. Vamos selecionar um dia especial para a gente poder testar esse robô e ver se ele tá fazendo aquilo que ele foi programado, tá? Afinal, é isso que ele tem que cumprir. Então, vamos pegar um dia aqui que houveram oscilações para cima e para baixo. Olha só, pessoal, esse aqui já vai dar para ver legal, ó, tá? Vai dar pra gente ver aí um nível, 2, 3, tá? E vários níveis para cima. Se funcionar 3 níveis para baixo, cara, vai funcionar pro resto, tá bom? Então, dia 21 de junho, vou colocar aqui, ó, deixa eu finalizar esse replay. Vou selecionar o dia 21 de junho, já volto aí pra gente ver o bichinho funcionando. Enquanto requisita o replay aí, pessoal, quero mostrar pra vocês aqui como é que tá o resultado do meu robozinho de gradiente linear, tá? Tô testando uma nova funcionalidade nele aqui, onde ele utiliza o indicador True Range. Para quem já me segue há bastante tempo, conhece meu trabalho, sabe que eu gosto muito desse indicador, tá? E esse indicador, cara, ele apresenta ótimos resultados aqui também no Day Trade, utilizando ele de forma, vamos dizer assim, de forma bruta, tá? O que seria forma bruta? É pegar o valor dele que tá lá no gráfico diário, vamos supor que o True Range esteja marcando lá, sei lá, 1.500 pontos. Então, ele vai pegar a máxima do dia e vai jogar 1.500 pontos para baixo, tá? E vai traçar essa linha inferior. Então, ele vai comprar na linha inferior, ele vai pegar a menor mínima do dia e vai jogar 1.500 pontos para cima.
Então, basicamente, é isso que ele faz. Hoje, no começo da manhã, como a mínima do dia estava aqui, ó, ele pegou a venda aqui em cima, tá? Finalizou o trade e depois pegou aqui, ó, a comprinha aqui embaixo, bateu uma meta aí de quentão, tá? O resultado do mês, pessoal, do mês passado, ficou isso aqui, ó, 5.667, se eu colocar aqui o último mês, tá? Tá dando mais ou menos isso aí, 5.667. Operando com 1, 2 e alguns dias aí, eu entrei até com 3 contratos, tá bom? Mas a maior parte dos dias, vamos dizer assim, até o dia 10 por aí, eu entrei com 1, depois aumentei para 2, na segunda dezena do mês, na terceira dezena aumentei para 3, tá bom? Mas acabei tomando 1 ou 2 losses meio pesado, então acabou puxando também o resultado para trás, tá? Se eu puxar aqui para vocês, ó, vocês vão ver aqui, teve um dia aqui que deu R$1.500 de loss, então acabou também trazendo o resultado um pouco para trás, tá? Mas é isso. Nessa função aqui eu vou ficar só com um contratinho, depois nas funções manuais, que eu gosto de operar, clicando no comprar ou vender aqui, faço a minha análise, clico em comprar ou vender, e depois o gradiente monta a grade automática. Nessas funções aí eu vou manter 3 contratos. Hoje na função semi-automática eu não operei, tá? Operei somente na função automática aqui. Se você tem interesse em testar esse robô, turma, entra no meu grupo do Telegram pelo link da descrição, tá? Aqui no meu grupo, ó, chama o meu bot, ó. Vem aqui, ó, pesquisa aqui, ó, GenBot, aqui, ó. Pede o teste lá pra ele, ó, manda uma mensagem, ó, manda um oi lá, ó. E aí, você pode solicitar testes e também já tem suporte técnico, tá? Então, tô testando o robô aqui, tô com algum problema? Clica no suporte, aí você pede, é o gradiente linear que eu tô com problema, gradiente do Profit. Aí ele vai te falar, ó, qual função que você tá com problema, para qual função você deseja suporte, né? Sei lá, pro regressão linear. O meu bot já te manda tudo que você precisa aqui para que você consiga colocar o robozinho para rodar, tá bom? Então, ele mesmo te manda os testes e já te auxilia no suporte. Fiquei com dúvida, não tô conseguindo, aí sim, você vai lá e me chama no privado, que eu vou te dar uma mão, tá bom? Então, para testar esse robô ou os outros robôs aí do canal, entra lá, manda um oi pro bot, ó. Se já tiver mandado um oi alguma vez, ó, só digita oi, ele já te manda as funções, ó. Testar robôs. Sei lá, quero agora o Cash Bandits para testar. Clica ali, ó, pro Meta, supor Cash Bandits pro Meta. Ele já te manda os vídeos de instruções, te manda link de pagamento, já te manda tudo, tá? Tô automatizando também essa parte da minha vida aqui, porque já quase não tava dando mais conta de responder todo mundo. Tá bom, turma? Então é isso aí. Bora testar o robozinho? Vamos ver como é que ficou aí. Para você colocar esse robô para rodar, pessoal, você vai vir aqui em estratégias, automação de estratégias, vai vir aqui na aba de automação, ó, vai vir aqui, ó, clica aqui, seleciona a estratégia, essa aqui é a que eu já tinha feito, obviamente, antes do vídeo, para que o vídeo fique mais fluido, né? Então, Price Guide YouTube é o nome do robô que vai estar lá dentro do pack, para você que já tem o pack, só entrar lá e baixar. Cada novo vídeo que eu trago aqui, esse pack ele é atualizado, tá bom? Então você paga uma vez só, tem direito aí vitalício. Tô pensando em colocar isso aí anual, tá? Para quem já tem vitalício, beleza? Mas tô pensando até em colocar uma assinatura anual aí, tá? Mas vamos ver. Talvez permaneça vitalício ainda. Aqui, ó, realizar em vídeo ordens quando a condição for satisfeita, você vai marcar aqui na saída, você vai selecionar o Ordem Oco com o gain e com o loss, tá bom? Porque a gente não fez o gain e o loss por dentro do código. Belezinha? Então deixa aí um contratinho só. Vamos clicar aqui em editar e vamos entrar no modo aí sangue nos olhos com o robozinho. Vamos ver o bichinho trabalhar e ver se aquilo que a gente programou ele está executando da maneira correta, tá? Ele vai rodar aí no gráfico de 1 minuto. Ó, vou deixar ele aqui no topo, arrastar isso aqui pro lado assim, ó. E vamos testar o bichinho, dar o play. Vou esperar passar um pouquinho a volatilidade da abertura, tá? E agora sim, vou soltar o play no robô. Então, a primeira vela ele não plota o indicador, vou pôr aqui no simulado. Agora sim, começou a plotar, olha lá. Vamos ver o que é que aconteceu aqui. Deixa ele terminar o trade, ó. Terminou o trade, tá? Já tá plotando uma nova entrada. Mas olha só, quando essa vela abriu, obviamente, o preço de abertura, fechamento, máxima e mínima, era tudo um só. Então ele lançou aqui, ó, uma compra aqui e uma venda aqui. Pegou a compra, foi estopado. Agora, em qual nível ele se encontra? Deixa eu pausar para tirar, ó. Em qual nível que ele se encontra nesse exato momento? Ó? Tá no nível central, tá? Apagar essas linhas. Tá aqui no nível central. Então ele tem que vender aqui, comprar aqui. Vou clicar em executar. Olha lá, ó. Comprando embaixo, vendendo em cima, tá? Tá certinho. A ordem oco, ela dá uma poluída, né? Mas não tem o que fazer, beleza? Vamos ver se ele executa aqui certinho na parte central, se ele executa certinho na parte inferior e depois na parte superior aqui, que são os níveis positivos, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma recomendação de uso, tá bom? O ideal é que você use níveis mais longos, tá? A não ser que você já testou bem esses níveis aqui e queira usar num nível tão pequeno assim, tá? Aí é contigo. Mas o ideal é que você use em níveis de 0,5%, níveis de 1%, níveis importantes para o mercado, tá? E não fique fazendo esses múltiplos trades aqui, que é praticamente uma loteria, tá bom? Mas para fins de teste, não tem jeito. A gente tem que fazer um negócio mais agressivo para a gente ver se o robô realmente está funcionando. Zerou o trade, já colocou uma nova compra. Olha lá, voltou para o nível central, colocou a venda em cima, compra embaixo. A gente já viu que na parte de cima aqui está funcionando. Vamos ver se ele vai funcionar bem aqui na parte de baixo também. Importante para o funcionamento desse robô, pessoal, eu comentei aqui com vocês, ó,
é aqui na aba de entrada marcar essa opção, realizar withdrawals quando a condição for satisfeita, tá? Isso aqui é importantíssimo. Ele só vai fazer uma entrada a cada fechamento, tá? Assim ele já sai do trade e já repõe os lotes. Olha lá, pessoal, primeiro nível negativo, ó, lançou a venda em cima, compra embaixo, já executou aqui a venda, reposicionou o lote. Lembrando que ele só reposiciona se houver condição, tá? Então tem que ter máxima e mínima dentro do nível, senão ele não repõe. Por isso que quando ele zerou aqui, ele não colocou, porque não satisfazia a condição para envio de ordem. Funcionando esse nível aqui de baixo, cara, para mim tá concluído o teste. Olha lá. Colocou também no nível de baixo certinho, colocou a venda em cima, compra embaixo e o robozinho funcionando perfeitamente. Show de bola, meus amigos. Cara, se você curtiu o vídeo aí, deixa o like. E se você ficou até o final, cara, escreve aí nos comentários. Quero o Jean como professor. E eu vou saber que você... Como professor também não, né? Quero o Jean de professor. Escreve aí nos comentários. A gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço, meus amigos. E até mais.